Olá, amigos investidores, eu sou Pablo Pinheiro, estou de volta aqui no Monte do Mercado para te atualizar sobre tudo o que aconteceu nas bolsas no mês de março. O terceiro mês do ano foi marcado por um cenário de contraste nos mercados financeiros globais, com os índices americanos enfrentando forte pressão devido às políticas tarifárias de Donald Trump e também sofrendo com as preocupações inflacionárias globais, enquanto os emergentes, incluindo o Brasil, apresentaram um desempenho positivo no mês. O cenário econômico dos Estados Unidos em março foi dominado pela incerteza relacionada às várias mudanças de ideia em relação à política tarifária do governo de Donald Trump, que acabou por fortalecer o sentimento de desconfiança dos investidores. As tarifas já foram iniciadas contra México, Canadá e China, além de setores específicos como o alumínio, aço e o setor automotivo, com uma expectativa de expansão para outros setores em abril. Tudo isso pode elevar a tarifa média dos Estados Unidos para cima de 10%. Já na política monetária, o Fed manteve a taxa de juros inalterada na faixa entre 4,25% e 4,5%, adotando um tom mais cauteloso. A expectativa é de apenas um corte de juros este ano, lá no último trimestre, com uma taxa encerrando em 2025 no intervalo entre 4% e 4,25%. Com isso, o S&P 500 registrou uma forte queda de 5,75% em março, a maior queda mensal desde setembro de 2022, enquanto o índice de tecnologia Nasdaq derreteu 8,2%, refletindo toda essa preocupação em relação à política tarifária e seus desdobramentos na inflação e no crescimento econômico do país. Para este mês, um destaque extra no âmbito internacional veio do velho continente, com a aprovação do pacote fiscal alemão, que pode ajudar a colocar a zona do euro de volta no radar dos investidores. O pacote inclui a criação de um fundo de infraestrutura de 500 bilhões de euros e a flexibilização do debt brake, mecanismo de contenção fiscal da Alemanha, além de investimentos no setor militar voltados à defesa. Como reflexo, observou-se uma recuperação do otimismo empresarial em relação à economia alemã e, consequentemente, ao bloco europeu. Como não poderia deixar de citar, os chineses também ajudaram os investidores a acreditar num 2025 melhor, ao trazerem surpresas positivas na atividade econômica do país, com a produção industrial, investimentos em ativos fixos e vendas no varejo, todos acima do esperado, reforçando a visão de um primeiro trimestre com um crescimento próximo aos 5%, que é a meta perseguida pelo governo oriental. Agora, falando do nosso Brasil, o mercado financeiro por aqui surpreendeu mais uma vez, com o Ibovespa se recuperando da queda vista em fevereiro e subindo mais de 6% no mês. Salto esse que contribuiu para os 8,3% de avanço no primeiro trimestre do ano. O cenário macroeconômico brasileiro em março foi marcado por mais medidas de incentivo ao consumo sendo anunciadas pelo governo, incluindo a liberação do FGTS, a reformulação do programa de crédito consignado aos CLTs e a proposta de isenção para o imposto de renda de pessoa física para aqueles que ganham até R$ 5.000 mensais. Estas medidas têm um potencial significativo de expansão da economia, mas no atual estágio do ciclo econômico pode não se transformar em um crescimento real, mas sim em inflação. Diante desse cenário, o Banco Central elevou a taxa Selic para 14,25% ao ano em março e sinalizou para mais uma alta na reunião de maio, porém de menor magnitude. A projeção do Banco BTG Pactual é de uma Selic terminal em 15,25% esse ano, muito próximo da média das apostas dos economistas consultados para a formulação do Boletim Focus, que apostam em 15% no final do ciclo. Agora, olhando para a renda variável, das 85 ações que compõem o Ibovespa, 65 registraram alta em março, com destaque para os setores ligados à economia local, como frigoríficos, varejo e educação. No pódio das maiores altas do nosso índice, o destaque ficou para as ações da Minerva Alimentos, com uma alta de 43%, seguido de Magazine Luiza com 42% e a Cogna, empresa do setor educacional, que subiu 37,5%. Já na ponta oposta, os papéis com pior desempenho foram da Natura, que caiu 22,7% após seus números não trazerem ânimo aos investidores,
a Marco Polo com 16,7% de desvalorização e as ações da Azul que recuaram 15%, devolvendo todo o ganho do ano e seguindo no calvário do seu pior momento das ações desde 2017. E agora, por último, mas não menos importante, o investimento que tem se tornado queridinho dos investidores brasileiros seguiu sua forte recuperação em fevereiro. Me refiro, é claro, aos fundos imobiliários. O IFIX subiu mais de 6,1% em março, consolidando a reversão de tendência observada nos meses anteriores. As perspectivas para o setor são influenciadas pela política monetária, com o ciclo de alta da Selic ainda pressionando o setor no curto prazo, mas a expectativa de que a proximidade do fim do ciclo no segundo semestre pode trazer ainda mais alívio. Além disso, muitos fundos ainda negociam com descontos significativos em relação ao seu valor patrimonial, o que pode representar oportunidade de valorização quando o ciclo de juros se reverter. Então, meus amigos, apesar do bom humor visto por aqui e o belo resultado colhido pelos investidores no mês, para abril o desempenho dos mercados deve seguir influenciado pela evolução na política monetária global, pelo impacto das medidas de estímulo ao consumo na inflação e no crescimento econômico e especialmente as decisões de política monetária do governo Trump e os seus desdobramentos, tanto no bolso quanto no humor das principais lideranças globais. No Brasil, apesar de a economia seguir mostrando sinais de vigor com um mercado de trabalho resiliente e também um consumo sustentado, temos desafios próprios para vigiar, como a pressão inflacionária vista, principalmente pela alta nos preços dos alimentos, como o aperto monetário decorrente da alta dos juros e o quadro fiscal, que devem continuar fazendo preços nos ativos locais. Então, meus amigos, se vocês querem ficar bem informados, acompanhem os nossos vídeos aqui e também o nosso site do monitordomercado.com.br. Por hora é isso, desejo a todos um ótimo mês, bons negócios e até a próxima!